Oração, como diz o pastor Cleis, uma vez que ele falou sobre esse versículo, é alguém implorando uma coisa para outra pessoa, suplicando, clamando, né? Então, entendendo um pouco mais sobre isso aí, vamos lá falar sobre o verbo poiestai. No texto grego seria um infinito presente ativo, do verbo fazer. Então, fazemos orações. Já pensou, a oração já é pronta ou é feita, ou fazemos? Então, aqui no verbo aqui, do infinitivo presente ativo, do grego, que é poiestai, é fazer, sendo usado em sentido causativo, fazer um pedido dieses, no sentido de pedido, intercessão ou petição. O verbo do qual deriva este pedido vem do costume que, na ocasião de uma audiência com o rei, de fazer um pedido, usando também normalmente quando fazia esse um pedido a alguém que era superior. Então tinha que clamar, tinha que marcar, tinha que fazer uma recomendação para chegar e fazer esse pedido. Então, conforme a explicação do escritor Fritz e Horst Klein, parece-me, chave, linguista do Novo Testamento grego, editorial da Nova Vida de São Paulo, de 1985, está esse comentário aqui sobre este verbo. Então, é muito importante isso, irmão, fazer, exorto que façam, que use a prática de súplica, que façam oração, que façam pedido, que é isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, expressar isso para a igreja. Para quê? Para que eles vivessem uma vida tranquila e sossegada, mas em tempos de crise jamais, como já ouvimos nesta noite falando sobre algumas dificuldades que nós nos encontramos de se encontrar uma felicidade aqui nesta terra. Olhamos aí que é só Cristo que pode supri-lo, esta felicidade que tanto é almejado na sua juventude, tanto é almejado na sua adolescência, tanto foi almejado na sua parte da adolescência para a juventude, aquelas fantasias, aqueles sonhos lindos que as pessoas tinham. Oxalá que continuasse tendo isso também, né? Que nós não parássemos pelo tempo, mas não podemos parar. Então, o que cabe a nós? Que padrão que nós temos como cristão? Agora, nós que somos cristãos, temos que ter esta viva esperança guardada no nosso coração, que é esta tão grande salvação, como diz em Hebreus, que como escaparemos desta tão grande salvação? Jamais nós vamos escapar da mão de Cristo, jamais. Já pensou? Jamais nós vamos nos escapar da presença de Deus. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos um em Cristo. Lembrando desse versículo aqui, né? Então, nós louvamos a Deus. A igreja deveria ser um lugar de restauração. Muitas das vezes nós pensamos que não estamos no lugar certo, nós não estamos no lugar de restauração. Eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja, e lá nós encontramos as mesmas situações que se deparamos, as dificuldades continuam, mas quando a igreja é centrada na palavra de Deus, é ensinado, é instruído na palavra de Deus, penso que é mais fácil servir a Deus, penso que é mais fácil ter o conforto diante de Deus, porque
a gente não se sente sozinho, mas sim a palavra nos conforta, porque nós entendemos o sentido real que a palavra passa para nós, principalmente na área da nossa vida com Cristo, na área de salvação. Você começa a ter uma certeza de que o amor de Jesus Cristo nos alcançou, tem uma certeza que o amor de Deus, mesmo que nos sentimos sozinhos, sem nenhuma pessoa ao nosso lado, mas o amor de Cristo nos abrange pelo conhecimento que aprendemos aqui da palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Então, mas nós como cristãos devemos de ter esta prática de oração, de súplica, mesmo ausente, mas todos presentes. Amém, irmãos? Mesmo eu na minha casa, você na sua casa, se eu ir lá tomar café e pedir Wi-Fi para internet, né? Hoje em dia não pede café, chega em casa, tem Wi-Fi, qual que é a senha do Wi-Fi? Não quer nem saber de café mais, né? Mas mesmo que nós não vamos para a casa de outros, principalmente os homens são mais reservados, mas nós podemos nos unir em outra parte, na oração. Amém, irmãos? Quando nós começamos a orar, nós unimos espiritualmente, porque temos o conhecimento genuíno da palavra do Senhor, que Ele nos chamou para sermos um em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Seria bom a gente ir conversar com as pessoas, ir nas casas, é muito bom isso. Eu já até marquei com o irmão para ir na casa dele, tem mais de 2 meses, não consigo ir. Parece que a gente não tem este costume, mas mesmo assim, às vezes a gente pensa de, hoje eu não vou não, ele vai estar disponível. É bem assim. Ou outras pessoas dizem, vou marcar um almoço lá, vou marcar, não vai lá em casa almoçar. Não dizer, né? Então, tipo assim, é diferente. Até nas famílias acontece isso, né? Até nas famílias acontece. As melhores famílias da terra acontece isso aí. Mas voltando aqui no assunto aqui do estudo, da mensagem aqui que eu coloquei no meu coração para mim mostrar aqui. Então, é um dos males que causa no meio social, na igreja, na parte social da igreja. Mas o padrão, uma das coisas que eu me encontrei assim, que me deu conforto, é a oração. A oração faz nos unirmos, amém, irmãos? Nos unirmos. Então vamos orar, mesmo ausentes, mas presentes no Espírito, para a glória do Senhor. Então nós vemos que hoje está difícil de ser feliz, mas com Cristo nós temos a felicidade completa para a glória do Senhor. As causas dos males sociais têm afetado a igreja, têm afetado os termos chamados igreja, não somente lá fora, mas também dentro da sociedade da igreja. Então, fundamental para entender os pensamentos desta área é termos em mente para que essas coisas não venham afetar a nossa vida espiritual. Essas causas que chamam-se pobreza, miséria e opressão, faz nós às vezes distanciar do foco. A corrupção da sociedade humana, a corrupção humana, isso aí faz afetar, mas isso estava enraizado e está enraizado na natureza decaída do homem desde o princípio. E isso é crucial. Amém, irmãos? Às vezes está faltando alguma coisa, tem a diversidade nos lares. Por quê? A parte social não está adequada, às vezes falta alguma coisa, mas isso não pode afetar a nossa vida espiritual. Então isso faz parte da natureza caída humana. Ela acompanha a parte espiritual. Não tem como sair, não tem saída. Parece que é uma conjuntura.
Então a corrupção da sociedade humana estava e está enraizado na natureza decaída do homem, porque o homem pecou, por sua vez, nesta forma, num dia remoto, ali naquela queda ali que aconteceu no Éden. Eu fico imaginando assim, como é que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Mas é vontade de Deus. Eu fico pensando assim, pensando, o divisor que tem, e eles colocaram até o exemplo de uma maçã, o divisor de uma maçã, a traição, assim, o povo do mundo ali, e eu estava estudando o que a maçã tem, a diferença. Nós não conseguimos distinguir a casca da maçã com o interior da maçã. Você não consegue tirar a cor da maçã sem tirar o interior da maçã. Não tem como dividir. Vocês já fizeram um teste? Faz um teste na sua casa para vocês verem. Corta a maçã e tenta tirar a cor da casca da maçã para ver se vocês conseguem tirar a cor da casca da maçã. Se você faz um teste e você tira a cor da casca da maçã para ver o que vai acontecer, não vai ter mais casca, porque a cor está enraizada na própria maçã. Vocês já observaram isso? Faz um teste na casa de vocês. É por isso que o pecado é engrenhado dentro do corpo do homem. Não adianta tirar. A natureza caída não tem como sair da natureza do homem, porque se o homem é homem, ele continuará tendo esta natureza caída. O dia que ele não tornar-se homem ou mulher, ele não vai ter mais essa natureza caída. Aí vai ser a natureza morta. A morte vai levar e vai ter um local reservado após a morte, chamado-se estado intermediário, ou paraíso, ou outro lugar lá. Mas não importa, o importante é que nós não conseguimos sair desta natureza aqui nesta terra. Nós estamos embrenhados, enraigado com esta natureza chamada social, humano. Não adianta nós querer sair disto, mas em Cristo nós somos o quê? Nova criação. Mesmo assim, somos detonados por esta natureza caída. Parece que tipo assim, dá uma recaidinha, mas só que nós não podemos deixar esta natureza caída, a cor da casca da maçã, tomar a cor do branco da maçã, contaminar o interior, jamais. Mas nós precisamos de que o nosso interior continue sendo cheio, branco, reluzente e cheio da graça de Deus. É isso que Cristo veio fazer na nossa vida. Então, esse princípio crucial não tem como nós sairmos. Nós somos uma igreja reformada e aqui nós estamos aprendendo a cada dia sobre esta natureza caída. E tem pessoas que querem dividir e subdividir esta natureza caída. Não tem como, não tem. Então nós somos uma unidade psicossomática de Deus, em Cristo Jesus, como diz aqui o ensinamento aqui da igreja. O pastor Cleilson ensina sobre isso no seminário, fala muito sobre isso. Eu não participei do seminário, mas eu entendi essa colocação sobre este termo, sobre a parte do espírito e alma e corpo, né? É a unidade psicossomática. Amém, irmãos? Então, mas vamos deixar isso para um lado. Eu vou continuar aqui falando aqui, porque o pecado do homem trouxe toda sorte de transtorno e de ordem social. Pela queda do homem foi denominada toda a ordem social. Em Adão tudo foi amaldiçoado por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 20 até o 23.
onde Paulo afirma que a criação de Deus está em cativeiro imposto pelo pecado do homem. Não adianta, nós estamos contaminados por isso, mas temos uma prática aí que chama-se oração, para nós unirmos em oração, para que nós possamos ser mais fortes, ser crentes fortes, ser crentes sadios, ser crentes cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus, porque a oração da fé, ela salvará o doente, como diz Tiago. A oração da fé salvará o doente. E a intercessão, que é o lado das irmãs que fazem, né? Mas é as irmãs que fazem intercessão, que as irmãs têm mais tempo para falar, e elas pensam mais do que os homens. Os homens é mais reservado, então ora menos. Mas na colocação, sempre as mulheres oram mais, viu, irmãs? Vocês têm mais capacidade de orar do que nós. Por isso que nas igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais, ela tem aquele tal chamado círculo de oração. E aqui nós somos uma sociedade feminina, né? União feminina das mulheres voltadas para o Cristo. Então, união, somos mais uma sociedade. Mas tem que continuar esta prática de oração para a glória do Senhor, porque, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós somos dependentes das intercessões uns pelos outros, porque isso é importante, porque a queda do homem, a queda introduziu muitas coisas, perturbações profundas na sociedade humana. Todos nós somos sujeitos a isso, incluindo distúrbios na vida do homem, distúrbio conjugal, distúrbio familiar, caos econômico. Todos nós somos sujeitos. É a causa pela ganância do homem, pela minha ganância, né? Como diz a minha esposa aqui, que o homem não está, a ser humano não está satisfeito não está satisfeito em nada, mas em Cristo nós nos satisfazemos para a glória do Senhor. Então, e pela incredulidade de Deus, muita incredulidade, nós temos muita incredulidade, viu, irmão? Nós temos que entender, aceitar isso, que nós somos muitos incrédulos. Deus quer nos abençoar muito mais além do que nós queremos ser abençoados, mas a nossa incredulidade não deixa Deus nos abençoar. Então haverá, isso é muito importante, mas através da oração, da súplica, supre isso aí, viu, irmãos? A oração é muito importante, viu? Haverá de nos suprir as necessidades básicas, conforme Cristo nos prometeu em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6 fala isso aí. Certamente nesse contexto pecamos muito na área social, na área das necessidades da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar, porque é muito bom, né? Vamos orar uns pelos outros. Isso é importante, a intercessão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele estava na prisão. Quem conhece mais de Bíblia do que eu, ele estava na prisão, o apóstolo Paulo? Sim, né? Estava ou não? Estava, né? Ele mandou essa carta admoestando Timóteo, um pregador, evangelista, e também ele era pastor, estava pastoreando. Ele era evangelista e estava pastoreando. As batistas sempre gostam de pôr evangelista pastorear, viu? Então ele estava pastoreando. As nossas igrejas reformadas são os presbíteros que pastoreiam. A Bíblia diz que é os presbíteros, mas então é muito importante, né? Então vejamos que a necessidade, ele estava sentindo a necessidade, irmão, lá na cadeia ele estava sentindo a necessidade, a colocação que se ele estivesse lá na cadeia, ele estava lá sentindo a necessidade que a igreja nem estava presente lá, estava precisando de se unir e orar, né? Por isso que o Timóteo fala, se orienta,
E nos nossos dias de hoje não é diferente, né? A esfera da sociedade, principalmente a falta de alimento, muitas pessoas estocam alimento. A gente fica até preocupado, né? Às vezes estraga alimento na nossa casa, e muitas outras pessoas não têm o alimento, como trigo. Então nós nos preocupamos muito com essas coisas material, mas precisamos preocupar com as coisas espiritual. Mas e agora o material? Se tiver com problema lá, tem que ir lá, tem que ajudar a diaconia da igreja. Já estou como pastor, vou me segurar aqui. A diaconia, então tem que ir lá dar assistência às irmãs que trabalham nessa área. As especulações financeiras também faz com que tira o nosso tempo para as coisas de Deus. Eu sou sou imperativo nessa situação, que gosto muito de trabalhar e não faço. Ao irmão ali também, né, não tem tempo nem para 10 minutos, não tinha tempo. Meu filho cresceu e eu não tive tempo para ele. Tirar 10 minutos por dia eu não tirava. Hoje eu tiro 5 minutos por dia para ficar com a minha filha. Eu faço, e esses 5 minutos é para minha filha. Aí eu tiro 1 minuto para minha esposa. Esse 1 minuto é para minha esposa. Se eu não tirar, mas irmãos, agora eu vou falar com a parte social. Você já falou assim: olha, Senhor, eu vou tirar 1 minuto para ficar com o seu esposo? Não, para ficar com o esposo no Senhor, não é para ficar com o esposo com a sua vontade, não, é no Senhor. Você já fez isso, irmã? Você já fez isso, irmão? Faz isso, faz um teste essa semana. Vou ficar 1 minuto com o Senhor, com o meu esposo. Você vai falar de Deus para o seu esposo, e o seu esposo vai se corresponder com você. 1 minuto só. Pode ser até no WhatsApp, né? No Twitter, Facebook, Google, essas partes. Faz isso aí que você vai ver essa pessoa ser ajudada. E o meu filho, o que eu errei com o meu filho, eu não estou errando com a minha filha. Não, é mais a minha filha. Agora a mulher não tem jeito de consertar. Nós temos que continuar a vida. Então, irmãos, para o crescimento dela, para quando ela crescer, ela possa ter uma maturidade como mulher feminina, presenciar a maturidade masculina na vida dela, né? E eu perdi meu tempo, não tive tempo para o meu filho, não mostrei a maturidade como homem, muitas das vezes. Então deixei mais a desejar, mas eu não quero fazer isso, porque a Bíblia ensina aqui, admoesto-vos, exorto que use a prática de súplica. A prática de súplica, a oração, não é somente oração, não. A prática de súplica é essas práticas aí, irmãos. Olha aqui: orações, intercessões e ações de graça. Você tirar um tempo, 1 minuto eu tirar 5 minutos para a sua filha ou seu filho, você está fazendo uma ação de graça para ela e para ele, porque ela está sendo ministrada através de você como pai e como mãe. Isso é muito importante. Isso eu tenho aprendido com pessoas experientes, como o pastor Cleilson, como os presbíteros da igreja aqui. Eu fico prestando atenção nas mensagens, porque quando um presbítero, um pastor, um obreiro, a irmã está pregando aqui, que nem a minha esposa está pregando aqui, a gente aprende. Então nós temos que praticar isso. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Isso aí, o irmão também, a gente aprende. Então vamos tirar um tempo para a parte social, para a nossa família e para a igreja, né? Eu vou deixar o meu telefone para vocês, é 93956892. Se vocês sentirem dar uma palavra para mim, manda um versículo para mim e eu vou ficar alegre, tá, irmãos? Pode mandar, isso é muito importante, né? É muito importante isso aí. Então,
Por identificar esta raiz desses transtornos sociais, já vou terminar. Em posição de elaborar uma solução que atingisse problemas fundamentais, a pregação é responsabilidade social por John Stott. John Stott falava isso aí. É uma mensagem da atualidade, que hoje ninguém fala sobre isso aí. Fala de prosperidade, não sei o que, Deus vai te dar em dobro. Olha, meu irmão, Deus vai te abençoar, e não dá uma palavra certa. Então, a responsabilidade social deve estar em seu próprio lugar. Ele falava, John Stott. A pregação deve estar independente uma da outra. Se você está pregando, faz. Se você está fazendo social, faz. Outra fase: pregue, se possível, use palavras. Vocês já ouviram? Quem que falou aqui no altar essa palavra aqui? Este ano. Pregue, se possível, use palavra. Quem lembra que alguém falou aqui? Irmãos, tem que decorar. Os presbíteros falou, ou o pastor. Quem que falou? Pastor Cleius falou isso aqui. Talvez foi a frase de Francisco. Ele falou, Francisco de Assis, né? Agora, acho que esse final, em janeiro ele falou, em fevereiro, né? ou ano passado, quando ele estava ensinando sobre evangelismo, tá? Quem fez o curso de evangelismo com o pastor Cleius aqui? Ele pregou ele fez uma pregação de domingo e falou: pregue, se possível, use palavras. Aí eu aqui falei, talvez a frase de Francisco, mas ele afirmou que é Francisco de Assis que falou isso aí. Ele abandonou tudo, aí foi Francisco, né? Abandonou a riqueza do seu pai, tudinho, e saiu. Então ele começou, ele pregou mesmo, né? Tanto a evangelização como a responsabilidade social são as obras de amor, uma vez que devem ser entendidos e achar que está dividido, e os dois andam juntos e uma da outra, como a maçã da casca e a cor da maçã. Jamais você vai tirar a cor da maçã se você não consegue tirar a cor da maçã sem não tirar a casca, não tem jeito. A cor é a própria cor e a própria maçã. Faz esse teste.